Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Continuaremos hoje lendo o primeiro livro de Crônicas, do capítulo de número 23 até o capítulo de número 25, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, de curtir se você tem gostado e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que o novo vídeo estiver no ar. Vamos para a leitura de hoje? 1 Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. E o rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. E Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendia de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetá e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Lada. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Ará. Simei foi pai de 4 filhos, Jatá, Zizá, Zeu, Berias. Pela ordem de idade, Jeú e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados com um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Anrão, filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incensos na adoração a Deus, o Senhor, e para servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebu. Eliezer foi pai de 1 filho somente, chamado Reabias. E Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de 1 filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amaria, Jaziel e Jecameão. Uziel, o 4º filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isaías. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Mussi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com primos, os filhos de Quis. Mussi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por família e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. E Davi disse: o Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao povo e morará em Jerusalém para sempre.
Por isso, os levitas não precisavam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completava 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração no templo, para cuidar dos seus pátios e das salas, para conservar puro tudo que era sagrado, e para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas amassadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar à medida as ofertas para o templo, de louvor e glorificar o Senhor pelas manhãs e as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova ou em outra festa, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo, e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração do templo. 1 Crônicas, capítulo de número 24. O trabalho dos sacerdotes. São esses os grupos os quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso os seus irmãos Eleazar e Tamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zodac, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei e os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abitar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirar a sorte, os 24 grupos receberam seus turnos na seguinte ordem: primeiro, Jeoaribe; segundo, Gedaías; terceiro, Arim; quarto, Seorim; quinto, Malquias; sexto, Miamim; sétimo, Acós; oitavo, Abias; nono, Jesua; décimo, Secaías; 11º, Eliasibe; 12º, Jaquias; 13º, Upá; 14º, Jezebeabe; 15º, Bilga; 16º, Imer; 17º, Ezir; 18º, Apsés; 19º, Petatias; 20º, Jexiel; 21º, Jaquim; 22º, Gamu; 23º, Delaías; 24º, Maazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro, de acordo com os seus turnos,
para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, os seus antepassados, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. A lista dos levitas, versículo 20. São esses os outros chefes de família dos descendentes de Levi: Gedias, descendentes de Anrão, através de Sebuel; Isaías, descendente de Rebias; Jaate, descendente de Izar, através de Selomite; Jerias, Amaria, Jaziel e Jecameão, filho de Hebron, por nome de idade; Samir, descendentes de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jazias, descendentes de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, são Zacur e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eliezer e Quis. Eleazar não quis filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jarameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para serem escalados como havia feito com os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de família de sacerdotes e de levitas. 1 Crônicas, capítulo de número 25. Os músicos do templo. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã, Gedutum. Eles deveriam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por músicas de harpas, liras e pratos. Esta é a lista de homens escolhidos para esse serviço. Os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai. Eles anunciaram a mensagem de Deus, acompanhados por músicas de lira, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalite, Romati, Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam no serviço religioso do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Gedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, já os treinados e os príncipes. Esses 280 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. Primeiro, José, da família de Asaf. Segundo, Gedalias. Terceiro, Zacu. Quarto, Zeri. Quinto, Netanias. Sexto, Buquias. Sétimos, Jazarela. Oitavo, Jesaías. Nono,
Matanias. 10º, Simei. 11º, Uziel. 12º, Asabias. 13º, Sebuel. 14º, Matitias. 15º, Jerimote. 16º, Ananias. 17º, Josbecasa. 18º, Anani. 19º, Malote. 20º, Eliata. 21º, Otir. 22º, Gidalte. 23º, Maziote. 24º, Romate Ezer.